Olá, tudo bem? Como que tá indo, pessoal? Hoje a gente está aqui para nossa aula de Excel. Essa é a primeira parte da aula. Então, nós vamos tratar de algumas coisas básicas, mas que às vezes a gente não. Deixa eu arrumar a câmera aqui para ficar melhor. São coisas que normalmente a gente acha que já sabe, né? Mas a gente precisa estar prestando mais atenção. Então, vamos lá. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a nomenclatura das coisas, tá? Então vamos lá. As letras, tá? Elas são chamadas de colunas e os números são chamados de linha. Então quando eu falo assim, eu quero a G10, né? Então aqui ó, G10, tá? Então seria esse quadradinho aqui, tá? Então as localizações no Excel são feitas através de um dado de coluna e um dado de linha. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas básicas de formatação. Então, o que que a gente tem que estar pensando? Todos os programas da Microsoft Word, pessoal, eles têm essa mesma parte aqui para configuração de letras, de formatação. Então, essa aqui, ó, é chamado de fonte. O que é fonte, né? É o tipo de letra. É o tipo de letra que você quer escolher para o seu texto, tá? Então, é quando alguém fala assim, ah, eu quero a fonte Arial, o seu trabalho tem que ser com fonte Arial, né? Então, é aqui aonde você vai escolher a fonte. Ah, tem que ser com Times New Roman, que normalmente é a letra de trabalhos, né, das normas ABNT. Então, você vai vir aqui e procurar, ao invés de eu ficar caçando aqui, eu posso vir só e digitar, né? Se eu já souber a letra que eu quero. A letra não, a fonte, tá? Vamos falar corretamente, porque se vocês ouvirem, vocês sabem, do que está se tratando. E aí, aqui nós temos o tamanho, né? Aqui não tem segredo. Você pode escolher aqui. Ah, vamos dizer que eu acho que o 14 fica muito grande e o 12 fica muito pequeno. Nada me impede de vir aqui e digitar 13, tá? Você pode digitar a opção que você quiser aqui. 13, tava 26, eu posso vir aqui e colocar 25. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu posso vir e colocar 25. E aí você vai escolhendo o tamanho, tá, que você quer. Aqui, ó, eu vou aumentando e vou diminuindo sem precisar estar digitando, ó, tá? É uma ferramenta prática também. Bom, isso daqui vocês devem estar mais do que careca de saber, ó. Negrito, deixa mais escuro, né? Itálico, deixa a linha assim, torta, né? Tortinha. E o sublinhado deixa esse risquinho. Então, para colocar, basta você selecionar o texto onde você quer e clicar. E para tirar, ó, tá vendo que ele ficou amarelo? Então, se eu clicar de novo, ele vai voltar a ficar azul. Então, eu tiro essa formatação do texto. Aqui, ó, a gente tem o baldinho, né? O baldinho ele pinta a célula. Ó, então eu posso, eita. Então eu posso estar vindo aqui, ó, e escolher qual o fundo da célula que eu quero. Então, ao momento que eu passo aqui, ó, pelas cores, tá vendo que atrás eu já consigo ver mais ou menos como vai ficar, ó. Eu gosto dessa cor azul. E aí eu venho aqui no A, o A eu coloco a cor, tá? Um conselho, sempre que vocês forem fazer trabalhos para a empresa, sempre escolher cores, nunca cores assim
é, verde muito escuro, tá? Normalmente as empresas gostam de manter um azul. O azul é uma ótima cor para você fazer qualquer tipo de apresentação, qualquer tipo de planilha, tá? O vermelho e o verde normalmente são usados para você colocar atrás ou em ordem, tá? Mas o azul, ele é sempre recomendado, pessoal. É uma ótima cor para você fazer apresentações, quando você quer fazer uma planilha para entregar ou mostrar para alguém. Aí, vocês podem perceber que em volta aqui da onde eu coloquei coluna, eu tenho um traço, né? Então aqui eu tenho a minha célula, que não tem esse cinza, quer dizer que ela não tem traço nenhum, tá? Aí eu quero colocar em volta dela um tracinho. Então eu venho aqui, ó, na ferramenta borda. E aí eu posso escolher aonde eu quero colocar uma borda. Então eu quero colocar só do lado direito, eu quero colocar em todas as fórmulas. Então vamos dizer aqui que eu seleciono esses quadrados. Então eu venho aqui e coloco bordas externas. Ele vai fazer um quadrado aqui, ó, só no lado externo. Se eu selecionar de novo e colocar todas as bordas, olha, ele vai ficar com todas as bordas aparecendo, tá? Ah, professora, como que eu faço para. Tem como mudar a cor da borda? Tem, ó. Cor da linha. Então, eu posso vir aqui e escolher a cor da minha borda. O estilo da linha, ó. Se eu quero ela pontilhada, se eu quero mais grossa, ó, contínua, tá vendo? Então, eu posso escolher o estilo da minha borda. Deixa eu ver se tá gravando, né? Que vai que eu tô falando certo. Pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube. Ah, tá lá, tá gravando sim. Aqui da MicroPro. Sigam a MicroPro nas redes sociais, no Instagram, tá? Eu tô no Instagram como prof.marigalo, então quem quiser me seguir lá também. Então, essa é a parte de formatação. Agora, eu tenho a parte de formatação de parágrafo. Então, ó, vou clicar aqui no linha, vou diminuir o tamanho. Então, eu posso colocar no topo da célula, no meio ou embaixo. Tá vendo, ó? Para que servem esses botões aqui de cima? Tá? É verticalmente. Aqui, ó, é horizontalmente. Então, eu posso colocar no meio, do lado esquerdo, ó. Tá vendo? Então, esses quadradinhos aqui, eles vão ajustar a posição da sua frase, tá? É para isso que serve esses quadradinhos aqui. Ah, aqui vocês viram que eu coloquei coluna e tá escrito é, na vertical, né? Como que eu fiz isso, pessoal? É só você clicar aqui. Essa setinha A, B, dá para você escolher a direção, ó, que você quer escrever sua frase. Tá vendo? A setinha mostra a inclinação. Então, você pode vir aqui e escolher o tipo de inclinação que você quer estar fazendo, beleza? Agora, eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, nessa coluninha aqui chamada número, tá? Então, eu vou colocar aqui, vamos pôr o número 10. Ele tá sem formatação nenhuma, ele tá geral, tá? Então, eu posso vir aqui nele e transformar ele em moeda. Então, automaticamente, ele já vai vir aqui, ó, com o cifrão e a vírgula. Ah, professora, mas eu não quero trabalhar com vírgula, eu quero número arredondado. Então, vocês estão vendo aqui, ó, esses zeros com a setinha? Então, esse aqui vai para a esquerda e esse aqui vai para a direita. Então, ó, esse aqui eu aumento casas. E esse aqui, ó, eu tiro, tá? Então, agora eu tenho 10. Aí, se eu vim aqui e digitar 10,59, ó, ele já vai me arredondar, tá? 10,50, ele já vai me arredondar. Mas isso não é bom. Sempre bom a gente deixar duas casas decimais, porque ele não pode pôr, é 10,50, não é 11, tá? Então é bom a gente tomar cuidado com essa ferramenta aqui.
Aqui, ó, eu já tenho a possibilidade de colocar em porcentagem. Só clicar, eu já coloco em porcentagem. Eu posso colocar em fração, número científico, tem várias opções. Agora, vamos falar sobre datas. Então, eu vou colocar aqui a data que eu tô gravando o vídeo, tá? Então, eu quero colocar aqui no meio. Pá. Ah, e por que que a minha linha aqui tá mais grossa? Ó, pessoal, para vocês arrumarem a grossura da linha, tá vendo aqui? Ó, sobe, ó, tá vendo? É aqui que vocês ajustam. E da coluna, ó, é só você entre duas letras e puxar, segurar o mouse e puxar. Então, eu vou vir aqui em data, tem uma opção aqui, ó, mais formatos de número. Vamos esperar carregar. Ter o computador rápido assim, gente, é maravilhoso. Master. Então, ó, aqui eu tenho as datas. Então, eu posso escolher como que eu quero que a minha data apareça. Dia da semana, tá vendo? Eu quero que apareça escrito só o dia e o mês e inscrito. Eu quero que apareça o horário. Então, aqui você pode escolher o formato da sua data. Eu vou escolher esse daqui e vamos ver como que vai ficar. Ó, aí apareceu esse monte de hashtags, né? O que que isso significa? Significa que a coluna está pequena para o tanto de informações que eu tenho aqui, ó. Então, se eu arrastar, ó, tá vendo? Aí agora a informação apareceu. Então, quer dizer que estava pequena, a coluna estava pequena ao texto que eu gostaria de estar apresentando. Logo aqui em seguida, nós temos a estilo. Então, já tem alguns estilos prontos, ó, que eu posso estar escolhendo, né? Então, o Excel, a versão mais nova, né? Eles conseguem disponibilizar para a gente. Opa! Eles conseguem disponibilizar para a gente, ó, várias opções aqui de estilo. Tá. Agora, a gente vai para uma ferramenta que é a que eu gostaria de dar mais atenção hoje, que é a ferramenta do filtro, tá? Essa ferramenta a gente usa muito. Essa é uma ferramenta que você vai usar pra caramba, ó. Então, eu vou colocar aqui, vou criar uma nova aba, tá vendo, ó? Cliquei aqui na página 2. Eu não gosto de trabalhar com esses quadradinhos atrás. Então, eu posso vir aqui em exibição, ó, linhas de grade, some perto, aparece. Eu gosto de trabalhar sem elas, porque cansa meu olho, tá? Então eu vou fazer sem as linhas. Se eu vir aqui e colocar borda, aí ela vai aparecer. Senão, vai ficar essa tela em branco aqui mesmo. Então eu vou colocar aqui, ó, data, nome, pedido, não sei, vou inventar agora. E pagamento. Então eu sou dona de uma pizzaria, vamos dizer aí. Ó, se eu der dois cliques na célula, ele vai permitir que eu apague. Se eu só clicar na célula e apertar o backspace, né, para apagar, ó, apaga tudo. Então, se você só quer arrumar uma letra dentro da célula, você precisa dar dois cliques, ó. Dois cliques, eu abro a célula aqui, ó. Então, eu vou colocar data 19/6. Nome, eu vou colocar a Karine e a Carla, que foram quem me pediu essa aula. Eu espero que elas estejam assistindo. Então, eu posso vir aqui, ó, eu vou copiar, né? Eu vou copiar o que está escrito aqui. Vamos esperar um pouquinho. Travou de vez, hein?
Então, eu vou clicar com o botão direito, copiar, ou para quem sabe o atalho do teclado, Ctrl C, Ctrl V, né? Seleciono agora aqui, ó, e vou colar. Então, vai colar para não precisar ficar digitando. Aqui, pessoal, eu vou colocar um X e, ó, que legal, eu vou puxar para baixo, ele vai colocar um... Ele já vai puxar o X, né? Mas se eu colocar aqui, ó, X1, a hora que eu puxar, ó, ele vai mudar o número, tá vendo? Ele mesmo faz sequência, tá vendo? Se eu coloco só o X, eu venho aqui no cantinho, puxo, ele vai trazer só o X. Mas se ele identifica que tem uma numeração e eu puxo para baixo, ó, ele traz a numeração aqui, ó, certinho. Aí o pedido, eu vou colocar queijo, frango. Aí, sei lá, eu vou colocar frango para alguns e queijo para outros. Mais de frango, queijo. E aí eu venho aqui pagamento, ok. E aqui eu vou deixar não. Não, porque a pessoa não me pagou. Aí, vamos dizer que tivesse uns 50 mil linhas aqui. Como que eu ia ver quem pagou ou não pagou rapidamente? Com um filtro. Como que funciona isso, pessoal? Eu vou selecionar aonde o cabeçalho da minha planilha e vou vir aqui, ó, filtro. Ó, filtro. Vai aparecer umas setinhas aqui. Isso significa que eu tenho filtro aqui, ó. Então, eu posso vir aqui e falar assim: ah, eu quero ver só quem pediu frango. Ah, não. Eu quero filtrar aqui, ó. Eu vou vir aqui, eu quero só quem pagou. Ou só quem não pagou e tiro quem pagou. Então, você pode ir fazendo essa classificação para ficar mais fácil de você localizar uma informação. Então, eu venho aqui, ó, filtro, tá? Nessa opção, eu também poderia, por exemplo, selecionar aqui, ó, o nome e classificar de. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, computador, me ajuda. A gente pode colocar. Peraí. Ô, meu filho. Vamos lá. Vamos dizer aqui que eu tenho Karine e Rafaela. Aí eu posso vir aqui e selecionar e classificar de A a Z ou de Z a A, tá vendo? Eu posso fazer essas classificações. Aqui, ó, eu limpo o filtro. Então, vou dar um exemplo. Aqui eu coloquei só as de frango, mas agora eu quero que limpe, né? Eu coloquei aqui as de frango e que não pagou. Mas eu quero agora que volte a aparecer tudo. Então eu venho aqui, ó, limpo o filtro. Então aparece tudo o que eu quero. Se eu clicar em filtro de novo, eu tiro o filtro aqui da linha, tá vendo? Então, pessoal, essa foi a primeira parte, tá? Eu resolvi dar um enfoque aqui nessa aba início, porque as fórmulas são importantes, mas sem essas noções básicas a gente não vai conseguir fazer o que é preciso numa planilha. Tá? Eu vou gravar uma videoaula, a segunda parte, onde a gente monta uma planilha de controle de gastos mensais, para a gente poder controlar. A gente sabe que tem que controlar bem aí nessa pandemia, né? E aí a gente vai aprender certinho, tá bom, pessoal? Obrigada pela presença de vocês, por vocês assistirem a aula. E eu peço, né, que se inscrevam aqui no canal da MicroPro. E um beijo!